Indústria e construção civil serão retomadas nesta quarta-feira em Londrina, mas terão que seguir alguns pontos condicionantes. Quem tem esses detalhes para nós ao vivo é a nossa Juliana Lucília. Muito boa tarde para você, Ju. Oi, Cid, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando, então, o Tarobá Notícias. Setor da indústria e também da construção civil começam a retomar as atividades, então, no dia 15, quarta-feira. E para falar sobre esse assunto, primeiramente a gente vai conversar então com Marcos Jimenez, que é presidente do Sindimetal aqui em Londrina. Marcos, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarobá Notícia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Falando então um pouquinho do setor da indústria aqui em Londrina, são cerca de 1.000 indústrias aqui na nossa cidade, com cerca também de 15 mil trabalhadores. Como é que vocês estão se preparando para essa retomada das atividades? Então, Juliana, nós estamos, com base nos protocolos que foram enviados à Prefeitura, nós estamos passando para os nossos associados e não associados para que cumpram aquelas determinações que foram colocadas lá. Inclusive, hoje à tarde, nós devemos afinar isso melhor com a Prefeitura, fazendo um termo de compromisso das entidades para que as empresas sigam o que foi colocado lá para prevenir a saúde do trabalhador. Agora, Marcos, é uma lista de exigências que a gente acompanha aqui nesse decreto, nesse novo decreto que foi publicado aí pela Prefeitura de Londrina. Vai ser possível cumprir item a item desse decreto? É importante que as empresas se preparem e que, se não na totalidade, pelo menos cumpram acima de 90% do que está colocado aí. Cada empresa tem a sua particularidade. Então, a nossa orientação é para que as empresas cumpram integralmente e até mais do que está aí. Ou seja, tem uma preocupação acima do que foi colocado pela Prefeitura. Mas isso vai depender agora de cada empresa conseguir, por exemplo, comprar os insumos que estão colocados aí na utilização a partir do dia 15. Insumos, por exemplo, as máscaras, o álcool em gel, tudo isso, então, vai ser disponibilizado para os trabalhadores. Essa vai ser, então, a orientação a partir de agora do sindicato. Exatamente. É que a gente faça um esforço e eu aproveito a oportunidade para pedir para o empresariado local que realmente cumpram essas determinações, porque é muito importante para o controle da evolução da pandemia. Isso que nós fizemos, essa negociação com a Prefeitura, isso é importante agora, que todos sigam essas regras para que a gente tenha a cidade de uma forma segura, que a gente possa retomar nossas atividades e isso tem um dano menor para a economia em função da retomada da atividade. Agora, Marcos, como é que vai ser a fiscalização da parte, do sindicato? Como é que vocês vão trabalhar nesse sentido? Até porque você mencionou aqui no início do nosso bate-papo, hoje vocês terão, então, uma reunião com o prefeito Marcelo Bellinati, não só o setor da indústria, mas também da construção civil, e vocês devem, então, assinar um termo de cooperação, vamos dizer assim, um termo para ficar ali decidido, para ficar ali escrito que a partir de agora, o setor da indústria, no caso do Sindimetal, representado aí pelo Sindimetal, ou seja, que a partir de agora, todas as indústrias vão ter que seguir essas orientações. Como é que vai ser a fiscalização? Juliana, a gente tem um papel, a entidade tem um papel de orientar o associado. A fiscalização se dá por parte da Prefeitura e a própria população e também vai estar preocupada com a sua saúde e vai estar cobrando que as empresas se adequem a essas determinações. Então, é isso que a gente faz. O nosso papel aqui é de orientar o empresariado a que realmente façam todos os esforços necessários para que a sua atividade retome, se não na integralidade, porque a gente já sabe que não vai ser possível retomar a integralidade, porque o mercado já caiu, dos diversos setores, mas que, na medida que ele volte com segurança, trazer segurança para o seu trabalhador e para a sua família, consequentemente. Agora, Marcos,
O setor da indústria está paralisado, vamos dizer assim, desde o dia 28 de março, ou seja, são 17 dias com as atividades paradas. Isso a gente está falando do setor da indústria, que não tem o serviço essencial, porque o serviço essencial não parou, ele está com as atividades em dia. O que já se sabe até agora, quais são os impactos que foram provocados no setor da indústria? E já se sabe também em relação a alguma empresa, por exemplo, não vai abrir as portas porque chegou a falir nesse momento? Olha, a gente tem alguns dados nacionais, dados locais a gente não recebeu ainda. O Sebrae divulgou um dado que mais de 6 mil CNPJs já fecharam no Brasil em função da crise. Aqui na região, no nosso setor especificamente não, nós temos notícias de uma empresa moveleira que já fechou as portas, outros menores com certeza já fecharam, mas a gente não tem essa informação ainda. O dano econômico é muito grande e vai ser minimizado com essa abertura a partir do dia 15, que é muito importante para o setor minimamente retomar suas atividades para garantir empregos e renda. Em relação às demissões, também não há ainda esse levantamento aqui na nossa região. Não, o que a gente percebeu junto aos associados é que muitos deram férias coletivas, entraram em banco de horas, alguns também já fizeram layoff autorizado pelo governo, com ajuda governamental, e isso amenizou, num primeiro momento, as demissões. Mas a gente já tem informação também que, na retomada, algumas empresas vão fazer demissões. Tá certo, então. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarobá Notícia. Um bom trabalho para vocês, uma boa retomada das atividades. Muito obrigado, Juliana, aos telespectadores. Um abraço a todos. A gente conversou então com o Marcos Gimenez, que é presidente do Sindimetal aqui em Londrina, e também então a partir de quarta-feira o setor da construção civil também vai começar a retomar as atividades aqui na nossa cidade, também seguindo aí uma série de restrições que foram impostas pela Prefeitura de Londrina. Nesse momento então a gente vai conversar com o Sandro Nóbrega, que é presidente do Sinduscom aqui em Londrina, que representa então a construção civil aqui na nossa cidade. Sandro, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarobá Notícia. Uma boa tarde para você. É um prazer estar aqui com vocês para ajudar a esclarecer. Boa tarde para você e aos telespectadores. Sandro, para a gente começar a esclarecer então um pouco como é que vai funcionar essa retomada da construção civil aqui em Londrina. Hoje são quantas obras particulares espalhadas pela cidade? Eu não tenho esse número exato, mas são centenas de obras, né? Essa retomada que se inicia a partir da próxima quarta-feira, ela é muito importante, ela é vital para o setor e para os trabalhadores, principalmente para os trabalhadores. Trata-se de uma questão, antes de mais nada, a gente tem frisado muito, repisado muito isso, é uma questão humanitária, porque à medida que o tempo avança com parada, é inevitável o aumento do número de demissões. Tem muitas empresas que não têm fôlego para suportar um banco de horas, as férias coletivas e outras ferramentas aí à disposição, porque isso demanda uma despesa também, né, evidentemente. E, além disso, as obras paradas, elas têm um custo de paralisação, têm um custo de retomada e elas têm o custo de ficarem paradas também. Entendeu? Então, a gente precisa começar de uma forma ordenada, evidentemente, mas ter um horizonte, trabalhar com o pessoal da saúde, com a administração pública municipal e outros entes, que forem o caso, né? Para que essa continuidade das atividades aconteça de uma forma muito responsável e muito ordenada, né? Sandro, como é que vai ser, então, para garantir a segurança, garantir a saúde dos trabalhadores da construção civil? Como é que vocês estão trabalhando em cima dessa questão? Olha, a construção civil, assim como outros segmentos como metal mecânico e outras áreas industriais, papel e celulose, etc., tem uma característica de empenho na questão da segurança do trabalhador no uso de equipamento de proteção individual e também da proteção coletiva. Então, o trabalhador da construção civil já está habituado ao uso de máscaras, de óculos de proteção, de luva, isso já faz parte do seu dia a dia. Evidentemente que existem alguns setores da construção, em alguns momentos, que não se utiliza a máscara, mas, no geral, o pessoal está bem habituado. Então, a gente está encarando com uma naturalidade muito grande,
a gente está encarando como um desafio que não é difícil de se cumprir, porque os trabalhadores vão ser muito receptivos ao uso da máscara e de outras regras que se impõem, como, por exemplo, distanciamento no trabalho e também a utilização das áreas coletivas de forma alternada e com distanciamento, né? Em relação às demissões, já são aí 17 dias que a construção civil, a gente está falando aí do setor das obras particulares, que está parado, enfim, esse setor está parado. Como é que estão as demissões? Foram muitas até o momento? O que já se sabe até agora? Não, o setor como um todo está segurando muito as demissões, porque na retomada, a reconstrução de equipes de talentos, ela é muito dura, ela pode atrapalhar o segmento dos trabalhos, né? Então, e também para obras futuras se dá o mesmo. Então, as empresas estão segurando o máximo que podem. Já estão acontecendo demissões, a gente não tem esses dados ainda, mas eles ainda estão ocorrendo de forma inevitável, mesmo com a retomada. Essa retomada ela é uma retomada ainda incipiente, ela precisa acontecer até que se retome a normalidade. E durante esse processo, a gente considera, infelizmente, que é inevitável que ocorra uma parte de demissões, sim, do contingente de trabalhadores. Tá certo, então, Sandro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarubá Notícia. Um bom trabalho para vocês, uma boa retomada das atividades. Muito obrigado. Obrigado aos telespectadores também. É isso então, Cid, essas são as informações, tanto do setor da indústria quanto do setor da construção civil, cada um se readequando, tomando todas as medidas necessárias para a retomada então das atividades de forma gradativa a partir do dia 15, Cid. O que a gente percebeu, né, em ambos os setores, né, Ju, tanto na construção civil quanto na indústria, a grande preocupação do momento agora é com as demissões, né? A gente tem percebido nas duas entrevistas aí que a grande preocupação agora é com as empresas que podem vir a fechar, também com as demissões que podem ser em massa nos próximos dias aí, né? Exatamente, Cid. Todos os sindicatos, os dois sindicatos estão preocupados em relação a manter, né, a manutenção desses trabalhos. É claro que, infelizmente, é inevitável a demissão, porque se não entra dinheiro em caixa, não tem como pagar os trabalhadores. Mas, nesse momento, tanto o setor da indústria quanto o setor da construção civil já comemoram essa retomada das atividades para, depois, de forma gradativa, retornar à normalidade. É isso, pelo menos, o que os dois setores esperam, Cid. Ok, Ju, obrigado, tá? Obrigado aí pelas informações. Juliana Lucília volta a qualquer momento com outros detalhes aqui no nosso Tarubá Notícia, né? Era a preocupação que todo mundo sabia que no decorrer dos dias, das semanas de indústria fechada, de construção civil também, com as obras paralisadas, com o comércio paralisado, né? Nesse primeiro momento, a grande preocupação era o contágio, a contaminação das pessoas, as mortes que poderiam ser causadas pela Covid-19. Num segundo momento, a grande preocupação já era para a economia. O que vai ser daqui os próximos dias, nas próximas semanas, meu amigo, só Deus sabe. Mas a gente vai estar trazendo as informações para vocês aqui. A grande preocupação agora também, além, né, da saúde do povo londrinense, é com as demissões em massa que pode acontecer. Pode acontecer na sequência algumas empresas que podem ser fechadas também. Muito triste isso, né? Lamentável, mas que infelizmente é a realidade nossa de Londrina hoje, né?